Começou. Então estamos aqui hoje para mais uma aula de física, onde vamos discutir o tema potencial eletrostático. Bom, gente, então vamos lá, né? Vou compartilhar a tela com vocês. Então vocês já estão todos aí se vendo, né? Uhum. Agora vocês estão vendo o meu pente, que é a minha lousa. Sim. E vamos ver aqui também a minha aula do PowerPoint. Onde que eu pus? Que bagunça daqui. É aqui, eletrostática 6. Tá. Vou deixar aqui para poder ir trabalhando no Paint. Então, a nossa aula de hoje é sobre potencial eletrostático e a gente vai lembrar do caso da energia potencial, né? Vocês lembram que se eu tenho uma determinada carga no local, aqui de carga aqui, né? E eu tenho uma outra carga de prova Qzinho. Só mais uma vez, gente, isso aqui é importante lembrar o que é carga fixa e carga de prova, tá? A, a carga fixa é aquela que exerce a força, é aquela que gera o campo elétrico, é aquela que fornece energia potencial, é aquela que gera o potencial, tá? É aquela que faz tudo. A carga de prova é aquela que sofre a força, que sofre os efeitos do campo elétrico, que recebe a energia e que sofre os efeitos do potencial. Então é aquela que recebe tudo. Tudo acontece com ela. Quem faz tudo é a carga que a gente chama de carga fixa, que geralmente a gente chama por Qzão, e quem sofre tudo é a carga que a gente chama de Qzinho, tá? Isso acontece na prática? Na prática, tanto o Qzão faz força no Qzinho, como o Qzinho faz força no Qzão também, tá? Só que a gente precisa separar isso. Ó. Eu vou estudar qual carga agora? Eu vou estudar o Qzinho, né? Então, porque não dá para estudar a força dos dois ao mesmo tempo, né? Ver o que está acontecendo nos dois ao mesmo tempo. Se eu quiser, dá para eu estudar os efeitos do Qzinho no Qzão? Dá também, tá? Mas para fins didáticos, a gente chama a carga que está gerando força, campo elétrico, potencial de carga fixa, e a carga que está sofrendo os efeitos a gente chama de Qzinho, que é a carga de prova, tá? Então, se a gente for lembrar da aula passada, eu só fazer aqui um pontinho, que eu vou chamar de ponto A. E um outro ponto B aqui. Tá vendo? Cada dia eu fico mais rápido com o Paint, né? Você tá muito evoluído. A necessidade faz o. Como diz, a necessidade faz o ladrão, né? Tem que aprender. Então, digamos que daqui a aqui. Daqui a aqui, eu chamo a distância do ponto A, vou chamar de DA. E daqui até aqui a gente vai chamar de DB, né? Distância do ponto B. Tá?
E aí a gente vai lembrar que a energia potencial que essa carga aqui adquire quando colocada no ponto A, ela vai ser igual. Deixa eu até abrir aqui. Então, a energia potencial que a carga adquire no ponto A vai ser essa daqui, ó. Deixa eu aumentar ela melhor aqui no PowerPoint. Agora ficou melhor. Então, essa aqui é a energia potencial que a carga adquire quando colocada no ponto A. E quando essa carga é colocada no ponto B, a energia potencial que ela adquire vai ser... eu de novo esqueci de aumentar. A energia potencial que ela vai adquirir no ponto B vai ser essa daqui, né? Então a gente aqui observa o que? Tá vendo que a parte de cima dessa equação é a mesma, né? Nos dois casos, é o mesmo K, a mesma carga fixa e a mesma carga de prova. O que muda só é a parte de baixo. A energia potencial do A é o dA e a energia potencial do B é o dB, né? Então, qual dessas energias aqui vai ser maior, né? Aqui nesse caso vai ser a energia potencial da carga no ponto A. Então no ponto A ela vai ter uma energia potencial maior do que no ponto B. Por quê? Porque o dA é menor, né? E o dA sendo menor, então significa que eu estou dividindo esse valor aqui por um número menor. Então vai dar um resultado maior, né? Aqui embaixo, ó, a mesma coisa em cima, só que embaixo estou dividindo por um número maior. O dB é maior do que o dA. Então isso vai fazer com que a energia potencial do ponto B seja menor do que a energia potencial do ponto A, tá? Bom, isso aqui então era o que a gente tinha visto nas aulas de energia potencial. E deixar aqui de canto, que a gente já usou, né? E a gente viu também, né? Isso talvez seja até mais importante que a fórmula matemática, que essa carga ela adquire uma energia potencial maior no A do que no B. E os corpos eles sempre buscam ir do ponto de onde elas têm mais energia potencial para o ponto onde eles têm menos energia potencial. Então, se eu soltar essa carga aqui entre A e B, ela vai se mover em direção ao ponto B, espontaneamente, tá? Espontaneamente que eu digo é empurrado somente pela força elétrica da carga aqui. Se eu quiser que ela vá no sentido contrário, no sentido de B para A, aí precisa ter uma força externa que empurre ela de B para A, tá? Então esse é um resuminho da aula de energia potencial. Deu para relembrar, gente? Escreve aí no chat para mim. Tá? Deu para Eu. entender? Certo. Então vocês nunca esqueçam essa passagem de que os corpos sempre buscam lugar de menos energia potencial, tá? Isso em tudo, né? Desde o átomo, como eu já expliquei lá na aula, até os planetas girando ao redor do Sol, o próprio universo sempre vai buscar o estado de menor energia potencial, tá? A Terra circula numa órbita elíptica, quase circular ao redor do Sol. Por que a Terra não cai no Sol e nem sai perdida pelo espaço? Exatamente porque nessa órbita é onde ela tem menos energia potencial acumulada, tá? Agora, nós vamos falar do potencial eletrostático. Então, existe um jeito de eu saber quanta energia potencial uma carga vai adquirir se colocada nesse ponto aqui, tá? Digamos que agora eu não vou mais trabalhar com essa carga aqui, né? Vou colocar uma outra carga, né? Até chamar de Q2 aqui.
Chegando mais gente. Então vamos chamar aqui de Q2, uma segunda carga. Então agora, ao invés de eu trabalhar com a carga Q, eu vou colocar uma carga diferente, que é uma carga Q2. Né? E aí eu quero saber qual que é a energia potencial dela aqui, qual que é a energia potencial dela aqui, para saber se ela vai se mover espontaneamente daqui para cá ou daqui para cá. Eu vou precisar fazer todo esse cálculo aqui de novo? Não, tá? Por quê? Porque existe uma grandeza que vai dizer para mim quanto de energia potencial cada carga que for colocada aqui vai obter. Tá? E essa grandeza é o que a gente chama de potencial elétrico. Então vamos ver aqui, aqui. Tá. O potencial ele vai ser... Esqueci de aumentar de novo a fórmula. O potencial que a gente chama de U, ele vai ser calculado assim, ó. A constante vezes a carga de prova dividido pela distância, tá? Uma vez que eu fiz esse cálculo, depois eu não preciso fazer esse cálculo enorme, não importa que eu troque a carga que está aqui. Vai ser só eu multiplicar o potencial pela carga de prova que eu vou obter a energia potencial do corpo. Cadê? Onde que eu pego isso aqui? Então, uma vez que eu descobri o valor da energia potencial, o valor do potencial, para calcular a energia potencial é só multiplicar a carga pelo potencial daquele ponto. Tá? Então, desse modo, vou pegar minhas fórmulas aqui. A energia potencial do ponto A energia potencial que a carga adquire no ponto A vai ser o valor da carga vezes o potencial do ponto A. Se eu troquei a carga para um Q2, então a energia potencial que ela vai adquirir vai ser Q2 vezes o potencial do ponto A, que é o A. Se eu troquei por uma carga Q5, vai ser Q5 vezes o potencial do ponto A. Tá? O mesmo vai acontecer com o ponto B. Então, a carga que for que eu colocar aqui no ponto B, vai ser só multiplicar o valor dessa carga pelo potencial do ponto B, tá? Então, uma vez calculado o potencial de cada ponto, eu não preciso ter mais todo esse trabalho aqui, se eu troco uma carga daqui, se eu troco outra carga dali, tá certo? Então, deu para entender essa parte, gente? Deu. Agora que eu vi sua mensagem, Amanda, é isso mesmo, menos que divide por um número menor. Tá? Então, tá certo, gente. Ele ignorou mesmo. Eu já aceitei. É que quando eu tô lá eu não vejo o chat, né? Só vejo só a minha tela aqui. Bom, gente, então, vamos supor agora... Ah, só uma coisa, viu, gente? Assim como a gente fez com a energia potencial, no potencial a gente também precisa usar o sinal da carga na hora de calcular, viu? Se a carga é negativa, você põe o menos lá na carga. Tá? Lembra quando a gente fazia com força e campo elétrico, mesmo que a carga fosse negativa, a gente nem considerava o sinal. Porque lá era uma grandeza vetorial, a gente estava usando só calculando só o módulo do vetor. Aqui não, aqui é uma grandeza escalar, né? Então a gente precisa usar o sinal na carga sim, tá? Então vamos agora fazer um exemplo aqui.
Digamos que eu tenha... Deixa eu pegar aqui uma carga pra gente. Tá, aqui. Eu reservei poucos exemplos aqui. Isso é... pouquinho chato, mas digamos que eu pegue isso daqui. Eu mesmo faço aqui no Paint, vamos lá. Então, digamos que o ponto A, ele tem um potencial, vou chamar aqui de... Vou colocar aqui, aumentar o tamanho. O potencial do ponto A, vou chamar de UA. Potencial do ponto B, chamar de U. O B. Tá, então, eu tenho aí o A e o B. Tá? Se eu colocar uma carga, vamos dar um valor para eles. Digamos que o UA vai ser igual a 10 volts. E o B vai ser igual a 2 volts. Certo? Então, potencial do ponto A 10 volts, potencial do ponto B 2 volts. Agora, eu vou pegar uma carga aqui. Vou chamar de Q1. Vou chamar ela de 5. Não vou pôr micro não, vai 5 coulombs, tá? E aí eu quero saber qual que é a energia potencial que a carga Q1 vai adquirir quando colocada no ponto A, né? Então, para a carga Q1, a energia potencial no ponto A vai ser igual o potencial vai ser igual a carga 1, né?
vezes o potencial do ponto A e no nosso caso aqui vai dar o quê? 10 vezes 5, que vai dar 50. 50 joules. Então, se eu colocar a carga 1 no ponto A, ela vai receber uma energia de 50 joules. Se eu colocar a carga 1 no ponto B, então ela vai receber uma energia potencial e vai ser igual a Q1 vezes o potencial do ponto B. Vocês viram que minha aula também tem o News aqui, né? Terceiro ano News. Toda hora aparece aqui as atividades de vocês aqui no canto, né? Nossa, tá muito chique, cara. Eu tô impressionada com você. Todo tecnológico aí. Vamos lá. Então o que vai acontecer aqui, ó? A energia potencial da carga no ponto B vai ser os 5 coulombs vezes o 2, que é o potencial do ponto B, que vai dar 10 joules, tá? Certo? Então, nesse caso aqui, eu sei que a energia potencial da carga no ponto A é maior do que a energia potencial da carga no ponto B. Portanto, a carga 1 ela tende a se mover espontaneamente de A para B, tá? Até colocar aqui, né? Se move espontaneamente de A para B. Beleza. Agora, vamos fazer com uma carga Q2. Então, vamos de novo todo o trabalho para escrever isso. Aqui. Mas isso aqui é relaxo, né? Eu devia ter feito lá no PowerPoint, só transferido para cá agora. Tá vendo? Q2 igual a menos... É um número fácil que vai, menos 3 coulombs, que seja.
E aí, nesse caso, qual a energia potencial que essa carga vai adquirir no ponto A? Acho que agora a gente consegue mais rápido aqui. Não vai. Então, agora vai ser o Q2 Q2 vezes o potencial do ponto A. Lembra que a gente tem que considerar o sinal, né? Então, menos 2, menos 3 vezes 10 vai dar menos 30. Tá. Então, vamos lá. Bem mais rápido agora. E no ponto B, a energia potencial dela vai ser Q2 vezes o B, menos 3 vezes 2 vai dar menos 6 joules. E agora, nesse caso, eu pergunto para vocês: onde é que essa carga Q2 vai ter mais energia potencial? Onde é que a energia potencial dela é maior? No ponto A ou no ponto B? Lembra que no ponto A a energia potencial dela é menos 30. E no ponto B a energia potencial dela é menos 6. Então, No, pode falar. no ponto B, No ponto B ela vai ter maior energia potencial, né? Por quê? isso. Porque menos 6 é maior do É que menos maior. 30. Exato, Isso. tá? Então o movimento dessa carga, o movimento espontâneo dela vai ser o quê? Ir do B, que é onde ela tem mais energia potencial, para o A, que é onde ela tem menos energia potencial, tá? Então a gente pode dizer Entendi. aqui que ela vai se move espontaneamente de B para A, tá? Certo? Então, daqui o que a gente pode tirar de conclusão? Primeiro, a gente aprendeu na aula de energia potencial. Deixa eu pegar aqui. De acordo com a aula de energia potencial, a gente aprendeu que as cargas se movem espontaneamente do ponto de maior para o ponto de menor energia potencial, tá? Eu só quero lembrar vocês, gente, que energia potencial e potencial são grandezas diferentes, tá? Não são a mesma grandeza, tá? Então, na aula de energia potencial, a gente aprendeu isso daqui. Subir mais um pouquinho aqui. Agora, quando se trata do potencial, o que a gente vai observar? As cargas, deixa eu até aumentar isso aqui.
As cargas positivas se movem do maior para o menor potencial. Potencial e não energia potencial. E as cargas negativas se movem do menor para o maior potencial, tá? Então, é o que a gente viu aqui, ó. A carga Q1 era positiva. Então, ela tem mais energia potencial no ponto A do que no ponto B. Então, a tendência dela é se mover de A para B. Do maior potencial, que é o 10, para o menor potencial, que é o 2. A carga Q2 é negativa. Então, ela vai ter mais energia potencial no B do que no A. Então, a tendência dela é se mover espontaneamente de B para A, tá? Que é do menor para o maior potencial, tá? A regra da energia potencial e a regra do potencial, elas estão descrevendo o mesmo fenômeno, só que com grandezas diferentes, tá? Por que eu estou passando isso? Vocês vão ver que vocês vão fazer provas, às vezes cair em vestibular, questões assim. Então, vai estar lá, uma carga Q positiva, está no local, está entre dois pontos, A e B, onde o potencial do A é 10 e o potencial do B é 2. Aí vem as alternativas lá, a carga que se move espontaneamente de onde para onde, enfim. Aí você já sabe o que você vai responder. Então, como você aprende sobre a energia potencial, que a carga sempre vai para um ponto de menor energia potencial, se cair uma questão de potencial, você pode confundir. E aí você sempre vai responder que a carga vai para o lugar de menor potencial. Mas se for uma carga negativa, não vai, tá? Então tem que prestar atenção na questão se ela está falando de energia potencial ou de potencial. Se for de potencial, ela vai para o lugar de menor, a positiva vai do maior para o menor e a negativa vai do menor para o maior. Se for energia potencial, tanto a positiva quanto a negativa vão do lugar de maior energia potencial para o lugar de menor energia potencial espontaneamente, tá? Deu para entender isso, turma? Deu. Sim, deixa eu te perguntar, eu tava até escrevendo minha dúvida. Diga. A energia potencial é o que você usa o E e o Pzinho, né? Isso. E aí o potencial é o U. Potencial é o U. Alguns livros chamam de V, tá? Pode ser tanto U quanto V. Os mais antigos chamavam de U e hoje em dia se chama de V, mas eu prefiro continuar chamando de U. Tá? Porque quando Então tudo bem. chega na diferença de potencial, todo mundo chama de U, então o potencial já fica U mesmo, tá? Então tá bom, é isso. Certo. Então, a explicação de hoje era isso, era trabalhar esse conceito de movimento da carga. Isso é muito, muito importante. Isso explica o sentido da corrente elétrica quando você liga um corpo na tomada, tá? Corrente elétrica é o próximo capítulo. Com isso daqui a gente termina a parte de eletrostática, depois a gente começa a parte de eletrodinâmica, tá? Então, vai ser importantíssimo entender isso, saber de qual buraco da tomada que a carga sai para qual buraco que ela vai, tá? E que é a parte mais exigida, que se espera que se entenda quando se ensina eletricidade para o ensino médio. Eles entenderem como é que os aparelhos dentro de casa funcionam, como os circuitos funcionam, como se calcula a energia gasta, entendeu? Aí eu nem vou precisar chamar o eletricista para vir aqui acabar com o Wi-Fi? Olha, até dá para você fazer um serviço de eletricista. Tem que se especializar um pouquinho mais, mas não é tão difícil depois que você aprender esses conceitos. Aí você vai aprender sobre circuito elétrico também, é bem, bem legal. Se tivesse na escola, eu ia mandar vocês fazerem uma casinha com lâmpadas. Tá maluco. Bom, Eu gente, iria adorar. ia ser legal, né? Me sentia a engenheira. Bom, gente, vocês têm mais alguma dúvida sobre a matéria ou sobre as lições que estão lá? Se vocês queiram falar? Glória a Deus, não. Aí, Finalmente. Aldir. Isso aí, Aldir. Isso é uma pergunta interessante. Aqui, ó. Você explicando e eu vendo é fácil. Mas quando chegar lá no exercício, eu não sei o que acontece. Parece que não sei explicar ainda. Que é 9 horas da manhã. Também. Ainda, Nossa, gente, que matéria facinho, hein? Vou tirar 10. Chega lá. Isso eu falo.
Deus Pai amado, o que ele colocou aqui para me fazer? Então, o negócio é assim. Aqui eu tô entregando Legal. um raciocínio pronto pra vocês. É fácil quando Isso, quando eu chego com o continuar. raciocínio pronto, vocês entenderem a linha de raciocínio. Isso. E isso significa que vocês aprenderam alguma coisa assim. Vocês estão levando informação daqui. O Sim, mas exercício, o exercício ele não vai te perguntar exatamente o que eu estou falando aqui. O exercício ele é uma prática para que você desenvolva a capacidade de raciocinar que eu já desenvolvi por estar mexendo com isso aqui há muito mais tempo que vocês. Tá? Então é por isso que ele é mais difícil e ele tem que ser. Né? Se chegar lá e só fizer uma pergunta exatamente com as palavras que eu falei aqui, aí você não evolui nada. Você vai saber a informação, mas você não vai desenvolver a capacidade de interpretar. Então por isso que ele é mais difícil mesmo e tem que ser. Né? E não achem ruim por isso, não. Pelo contrário, achem bom. É por isso que eu sempre falo pra vocês fazerem o que vocês conseguem no ritmo que vocês conseguem, né? Ô, professor, É o que eu me- penso, tipo assim, a gente tá aqui na aula, a gente entendeu alguma coisa, só que a gente só vai entender quando a gente for fazer as coisinhas certinhas, praticar, senão a gente não vai aprender mesmo. Exatamente. Né? eu me sinto idiota quando o exercício é muito fácil. Eu fico pensando, se é realmente muito fácil, aí eu vou burra e não vou saber fazer. Aí eu fico bugada. Aí eu erro fácil e acerto. Não, você tem que ver se a sua resolução tem uma linha de raciocínio. Se ela tem, então você fez o certo. Né? Pode errar, Mas é pode muito errar. chato, Sendo fácil ou de difícil. fato, Né? é muito chato. Não dá graça de fazer, não. Ah, sopa, quero que você Mas explique um exercício da atividade passada. Porque eu tive uma linha de raciocínio. Mas eu não sei se ela é certa. Aquele da distância lá, sabe que tem um desenho. deixa eu ver lá, tá no formulário, né? É a primeira questão, né? É. É porque se eu desenhar tudo de novo, o 3 vai parecer com o 2. Mas aí, né, vai saber se tá certo. Meu raciocínio. Deixa eu ver aqui. É o do trabalho ou é o do potencial? Trabalho. Trabalho. Eu acho muito engraçado a sopa colocar 50 números pra demonstrar. É. Sabe o que é? É que depois, na hora de eu pegar os resultados lá, aí um coloca 5, o outro coloca 0,5. Entendeu? Aí fica mal confuso na hora de organizar. Desse jeito eu vou lá, pego o resultado fácil e já sei quem fez, quem não fez, já passo pra você. Então, é esse daqui o exercício 2? Não, é o 1. Esse aí mesmo. É o desenho. Igual, É igual. maluca. O desenho é o mesmo, só mudei a questão só. Tá lá, o É, trabalho mas realizado pela força elétrica para levar uma carga de prova aqui do ponto A ao ponto B da figura ele é igual pelos três caminhos, sabe por quê? Se a gente voltar aqui Isso. na nossa aula, ó, o que importa pra mim lá? A energia potencial do ponto A e a energia potencial do ponto B, certo? Uhum. O trabalho, deixa eu voltar até aqui por coincidência, eu estou com a aula do trabalho por aqui. Tá aberta. Tá vendo aqui, ó? O trabalho, ele é a energia potencial do corpo no... Que aqui eu inverti, né? Não, eu entendi. É porque, assim, na hora que eu fui fazer, eu pensei que, tipo assim, o caminho era pra olhar segundo aquela estrutura lá, sabe? Entendi. Não, aquilo lá é só pra você entender, só pra ver se você entendeu a parte de que o trabalho realizado para levar um corpo de um ponto até outro não importa o caminho, só importa a energia potencial do ponto inicial e do ponto final. Porque não usa a distância. Se fosse usado a distância, não ia ser igual. Exatamente. Eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei assim, se usar a distância, é que agora eu esclareci, né? Mas eu fiquei pensando naquele dia, eu falei, se usar a distância, ela vai ser igual pelo ponto 2 pelo ponto 3, porque o desenho é parecido. A mesma distância. Eu imaginei eu achatando o número 2 e o número 3. Eu falei, nossa, Eu fiz isso. Então, Meu Deus. eu vou até aproveitar e fazer aqui mais uma... Deixa eu só salvar isso aqui. Você já parou de gravar? Ainda não. Ixi.
Passei vergonha, galera. É isso. Não, tem vergonha aqui não. Quem que é sem vergonha? A Bruna é mesmo. Ela coloca bichinho. Por que você não tá parecendo de bichinho, Bruna? Gente, não, vou abrir minha câmera, vocês vão ver que eu não preciso nem de filtro. Aqui já tá o bichano. Cadê? Um Então, bichão, na pessoal, verdade. vamos pensar assim, ó, que eu tenho aqui um ponto, isso aqui é rapidinho, tá? Tem um ponto aqui e outro ponto aqui. Olha lá, a Bruna. Que estão a... Ei, Sopa, eu preciso ver a Bruna. Peraí, vamos pôr a Bruna aqui. Não acredito, Bruna. Cadê o Bruno? Você está extremamente acabada, eu diria. Gente, gente. acabei de acordar. Aí eu falei, não, aulinha do Sopa, aluno exemplar, vou aparecer. Vou aparecer. O rostinho dela chega a estar inchado de tanto sono. Então, vamos olhar isso daqui, ó. Então, digamos que aqui a distância seja de 1 metro. Entre esses dois pontos. Tá? Aí um corpo sai daqui. Ele faz esse caminho, ó. Ele vem 0,5 metros para cá. Depois ele vem 2 metros para cá. Depois ele vem mais 1 metro até chegar aqui. Só arrumar o 0,5 ali que faltou a vírgula, né? Pronto. Ele saiu desse ponto, ó, andou 0,5 para cá, 2 metros para cá e 1 metro para cá. Responde, pode soltar o microfone mesmo, pode responder no microfone. Qual foi a distância que ele percorreu? 3,5 metros. 4,5? 3,5, né? Por quê? Meio mais 2 dá 2,5, com 1 dá 3,5. Ah, é 3, 2, não, 2 mais meio. Então isso é a distância percorrida pelo corpo, a trajetória, tá? Então a trajetória aqui foi de 3,5 metros. Trajetória. Eu entendi, porque eu falei 4, eu contei a linha no meio. Ah, não, nós só saiu daqui e fez isso aqui, né? Ah, Agora, não, entendi. O quanto que ele se deslocou? 1 metro. 1 metro. 1 metro, exatamente, tá? Então existe uma diferença entre trajetória e deslocamento, tá? Trajetória, distância percorrida e deslocamento. Então aqui... Agora fez sentido por que eu errei. Foi uma pegadinha sua, Sopa, não gostei. Não é pegadinha, isso aqui é conceito. Isso aqui é a primeira matéria que você trabalha no primeiro ano. Conceito. Tá? É um conceito. Ele acabou de me chamar de primeiro ano É um ficar modo de vida. É um conceito entre trajetória e deslocamento. Quando a gente usa essas fórmulas aqui, quando a gente fala de distância entre as cargas, ponto inicial e final, a distância que a gente usa é exatamente o deslocamento, tá? E a gente não usa trajetória. Por isso que quando você olha lá no formulário, cadê? Aqui, tá? Se eu for fazer, eu posso também calcular o trabalho usando as distâncias e as forças, colocando os ângulos de inclinação em relação
Posso fazer um cálculo enorme, entendeu? Mas no final as coisas vão se compensar e você vai ver que o trabalho vai ser o mesmo, feito daqui pra cá, tá? Então quando a gente vê aquelas fórmulas lá do EP igual K vezes Q sobre D, esse D tá falando do deslocamento, a distância entre o ponto inicial e o ponto final, tá? Por isso que vai dar o mesmo resultado, não importa o caminho. E dá pra provar isso matematicamente, certo? Só que aí, né, eu teria que fazer uma É aula 3 lousas e meia. teria que ser uma aula da Kelly pra poder fazer um negócio desse, Meu Deus. tá? Vocês fazem bullying com a coitada. Misericórdia. Ô, sopa. Nada. Isso tá gravado, não? Tá. Eu preciso. Eu vou falar pra ela assistir a sua aula pra ela pegar esse pedaço. Não, o pior é que tá gravado desde o começo, gente. É, Ninguém eu- falou. Ai, eu vou ficar sem nota. Mas Meu Deus não, do não céu. tem problema não. Ninguém vai ficar 1 hora vendo o meu vídeo pra achar isso. É só pra gente mesmo. A gente fica pra aprender, ué. É. E eu Ô, também Sô, não tenho problema eu com a vou- Kelly, né? Ela vai dar risada. Eu vou passar certinho. Minutos que está a sua fala pra ela poder ver e te xingar. É Ô, Aí verdade. eu acho que tinha que tirar a nota da Liza. Eu Liza, também acho, porque a gente falou também da Kelly e achei injusto. É, aí eu vou ficar sem nota. É, o Sopa já tem o diploma dele, eu ainda nem consegui o meu. Nem vou conseguir. Esse é um dilema. falou. Bom, Ô, Sopa. gente, oi. eu tô assim. Quem tiver um contato de um Sugar Daddy e quiser me passar, eu tô aceitando. Opa. Fala, Aldir. Eu não acredito. Você tá vendo as reportagens que estão falando que vai voltar às aulas dia 7/10? Você acha que é verídico agora? Você acha que compensa voltar? Bom, gente, então nós vamos encerrar a gravação aqui por hoje. Eu vou deixar a aula gravada lá no YouTube, tá bom? E então, fechando aqui a gravação.